Então, caros alunos do segundo ano, como prometido, eu vou fazer uma breve explicação aqui dos conteúdos que ficaram pendentes, principalmente de lógica dialética. Vou destacar as coisas mais importantes. Eu preparei um slide para vocês, esse slide eu também vou colocar na plataforma para vocês terem acesso, para vocês não terem dificuldade de fazer a atividade de vocês. Antes de iniciarmos a lógica dialética, eu vou destacar para vocês os tipos de falácia que vão ser cobrados na atividade, que vão ser cobrados também na avaliação, que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Apesar de nós termos estudado bastante falácias, eu dei destaque a algumas. No caso, o argumento de autoridade, vocês lembram que é o recurso desviante, em que o prestígio da autoridade é transferido para outro setor que não é da sua competência. Como eu falei para algumas turmas, quando eu pergunto algo de história, por exemplo, para um professor de filosofia, sendo que, na verdade, ele não é desse setor. Ou da área de biologia, alguma coisa sobre biologia ou sobre física para um professor de história ou de filosofia, e eu confio na palavra do professor, porque eu confio na autoridade dele. E isso é um argumento de autoridade. Outro argumento que é bem destacado é o argumento ad hominem ofensivo, ou argumento contra o homem, quando a gente ataca a pessoa, alguma particularidade, algum defeito da pessoa, e não atacamos o argumento dela. Quando não suportamos, quando não gostamos da pessoa, a gente vai no pessoal dela, mesmo que ela esteja falando algo correto. Esse é um dos argumentos falaciosos que a gente mais usa no cotidiano. O exemplo que eu coloquei é: Rodrigo testemunhou um assalto, mas como confiar naquele alcoólatra? Você está ofendendo a pessoa, está ofendendo uma particularidade, mesmo sabendo que ele testemunhou algo. E isso acontece na nossa escola, em vários locais. Outra que foi bastante destacada nas nossas atividades, a falácia de generalização apressada. Quando, a partir de alguns fatos específicos, um fato ou outro, eu tento generalizar, eu tiro conclusões precipitadas. Exemplo que eu coloquei foi da torcida organizada, onde que eu vejo o exemplo de uma torcida organizada, violenta, fazendo baderna no estádio, logo eu concluo que todas as torcidas organizadas do Brasil são desse jeito. Assim como o político corrupto, que eu também dei o exemplo nas aulas. Esse é um problema quando nós generalizamos as coisas. O outro, que é destaque nas nossas atividades, a outra falácia, é a pergunta complexa. A pergunta complexa consiste numa manobra retórica em que é feita uma pergunta na qual dois tópicos sem relação ou de relação duvidosa são reunidos e tratados como se fosse um só. Lembra que eu perguntei, que na verdade eu afirmei, se uma pessoa, um publicitário, na verdade um comerciante, diz, questionado, sua propaganda enganosa deu bastante lucro? Aqui, se você afirma sim, você está dizendo que sua propaganda é enganosa e, além disso, deu bastante lucro. Se você diz não, você disse que a sua propaganda é enganosa, porém, não deu bastante lucro. Isso é um tipo de pergunta complexa. Okay? São as que eu mais destaquei nas minhas avaliações, nas atividades objetivas que eu passei, e na avaliação também vão ser as falácias de destaque. Tem as outras falácias, a de culpa por associação, o argumento você também, o argumento de acidente, conclusão irrelevante, petição de princípio, raciocínio circular, falácia de ambiguidade.
e falsa causa. Esses tipos de falácias são interessantes, mas eu queria que vocês focassem nessas que eu acabei de explicar. Qualquer dúvida que vocês tiverem das outras falácias, podem entrar em contato comigo, que eu explico, mando um áudio explicativo sem nenhum problema, pois eu agora vou dar destaque ao nosso conteúdo do dia, que é lógica dialética. Como vocês podem ver, eu fiz um pequeno slide a partir do texto que foi colocado na plataforma, e eu fui destacando as partes que mais são cobradas na atividade objetiva. Essa aula é uma aula orientada. Nossos pontos de leitura vão ser a lógica dialética, o método, que a dialética é dialética antiga, com destaque a Heráclito e Sócrates, dialética medieval, dialética moderna, ou a disputa entre o empirismo e o racionalismo, e a dialética contemporânea, Hegel e Marx. O que seria a dialética? Dialética é um processo em que há um adversário a ser combatido ou uma tese a ser refutada e que supõe, portanto, dois protagonistas ou duas teses em conflito. Ou então é um processo resultante do conflito ou da oposição entre dois princípios, dois momentos ou duas atividades qualquer. A dialética, ela funciona assim, como a própria imagem diz para vocês. Temos a tese, temos uma ideia que surge, ela é uma ideia principal, e a partir dessa ideia, vem outra pessoa, vem outro argumento em oposição a essa ideia principal. Nós começamos um diálogo entre essas duas ideias, e a partir dessas duas ideias, nós tiramos uma síntese, ou uma conclusão. Assim como funciona em algumas redações, onde você tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Aqui se chama de tese, antítese e síntese. É como se eu apresentasse uma teoria, uma ideia, viesse outra pessoa e rebatesse minha teoria, nós começássemos a discutir, debater sobre isso, e no final de tudo, nós tiraríamos juntos uma conclusão a partir dessas duas ideias opostas. São ideias contrárias, a dialética sempre trabalha com ideias contrárias. E isso é o diferencial da dialética, da lógica dialética para a lógica formal. Um argumento dialético, ele divide-se em três partes. Como eu já falei, a tese, a antítese, a síntese. A tese refere-se a um argumento que se expõe para se questionar ou impugnar. É o primeiro argumento. Então, ele é exposto por uma pessoa, aí vem outra com uma antítese, que é um argumento que se opõe a essa tese, esse primeiro argumento. Depois, a partir do diálogo entre a tese e a antítese, nós tiramos uma síntese, que é a fusão entre essa tese e a antítese, que retém apenas os aspectos verdadeiros, quer dizer, a antítese introduz um ponto de vista superior. Aqui, para ficar mais claro, é uma ideia inicial, a tese, a antítese, uma nova ideia. Podemos dizer que pode começar com uma pergunta, uma resposta e depois uma junção de ideias, que seria a síntese, a conclusão. Nós, na disciplina de filosofia, fazemos muito esse exercício. Eu lanço uma pergunto sempre para vocês se vocês concordam, discordam, nós debatemos e tentamos chegar a uma síntese, a uma conclusão. Esse é um método dialético. O método dialético faz parte da filosofia.
E lembra muito a metodologia socrática, como a gente vai ver agora. Antes de chegarmos a Sócrates, lembramos daquele que foi o primeiro a falar sobre a harmonia entre os contrários, que o ser é múltiplo, que a vida ela é feita de constantes mudanças, que foi Heráclito. Heráclito, ele montou o que se chama de dialética do ser. Segundo Heráclito, que combatia as ideias de Parmênides, lembre que o Parmênides falava que o ser era imóvel, o ser é e não pode não ser. Então, o ser é imutável, é imóvel para Parmênides. Já para Heráclito, Heráclito, e o ser ele era mutável. O ser ele é mutável, ele muda, ele está em constante mudança. Então, Heráclito, combatendo as ideias parmenídicas, irá afirmar a mutabilidade da realidade, ou seja, seu caráter dialético e processual. De seus escritos, conhecemos apenas alguns fragmentos, nos quais se pode ler que tudo que existe está em constante mudança, que o conflito governa todas as coisas. Lê-se também que há uma luta dos contrários. Vida e morte, sono e vigília, juventude e velhice, são realidades que se transformam uma nas outras. A realidade ela é feita disso, de uma harmonia entre contrários. A noite e o dia, e um vai se completando com o outro. Há uma harmonia entre eles. Há, de certo modo, um conflito, mas é um conflito harmonioso, onde que por enquanto que um vai, o outro vem. Há um movimento de ida e volta. Por isso que a vida ela é movimento para Heráclito. Então, em Heráclito encontramos uma concepção dialética da realidade como um movimento eterno e dinâmico, de forma que tudo que existe está em contínua e perene mudança. É um eterno vir a ser, um devir incessante da realidade dos seres. Vocês podem perceber que Heráclito, ele trabalha com essa fórmula dialética. A dialética é esse movimento também entre entre opostos, principalmente entre ideias opostas, que elas entram em conflito, mas que elas tentam chegar a uma harmonia, que nesse caso a harmonia seria a síntese. Então, a oposição é a confirmação de que a realidade ela é um eterno fluxo de mudanças e que existe uma tensão entre os contrários e daí nasce uma harmonia e uma unidade também. No caso da dialética, entre a tese e a antítese, existe a síntese. Tudo bem? Vamos continuar. Já na dialética socrática, temos o seu método. O método socrático ele é muito famoso, nós já estudamos lá no primeiro bimestre em Teoria do Conhecimento, e aqui voltamos como sendo um dos fundamentos da dialética, que depois ela é muito vista nas obras de Platão, porque as obras de Platão são esses diálogos que Sócrates tem com seus adversários. Para Sócrates, a dialética é a arte do diálogo, do debate. E como você sabe, existe o método socrático, que é a ironia e a maêutica. A ironia ela é composta de perguntas feitas ao interlocutor com o objetivo de deixar claro que o conhecimento que ele julgava possuir não passava de mera opinião ou uma interpretação parcial da realidade. Se fôssemos colocar dentro do molde dialético, essas primeiras perguntas que Sócrates faz é a tese. Dali, sugeria as antíteses dos adversários, até que chega a maêutica. A maêutica seria a perspectiva de síntese, de conclusão. E segunda etapa do método socrático é conhecida como maêutica, que significa parto.
Nesse segundo momento, o filósofo continua fazendo perguntas, é óbvio, agora com o objetivo de que o interlocutor chegue a uma conclusão segura sobre o assunto e consiga definir um conceito. A síntese, ele, no caso desse método socrático, parte de dentro da pessoa. A maêutica, a síntese, parte de dentro da pessoa. Ele tira suas próprias conclusões a partir do conflito entre as perguntas que Sócrates faz e as suas respostas, até ele conseguir entender e chegar a uma conclusão interna por si mesmo. Na dialética medieval, nós conhecemos aquilo que ficou famoso como lógica. A dialética, na verdade, no período medieval, se chamava lógica. Então, durante o período medieval, o estudo da dialética, denominada lógica, era parte integrante dos estudos do trivium, composto pela retórica, lógico-dialética e a gramática. O trivium, junto com o quadrivium, música, aritmética, geometria, astronomia, formavam as 7 artes liberais. Era a forma que era organizado o estudo medieval. E a lógica também era conhecida como dialética nessa época. Esse é um fator principal que vocês devem prestar bastante atenção, mas que a gente não vai ficar tão preso à dialética medieval, porque vamos dar mais destaque à ética contemporânea, na verdade, a dialética contemporânea. Na dialética moderna, nós temos o famoso embate entre o empirismo e o racionalismo. São duas forças opostas da teoria do conhecimento. Se fôssemos levar em consideração uma síntese entre o racionalismo e o empirismo, teríamos o criticismo de Kant. Ele que tentou fazer essa síntese entre o racionalismo e o empirismo, que eram ideias opostas. Então, a filosofia moderna situa-se desde o começo do século XVII e meados do século XVIII. Na filosofia moderna, a dialética será caracterizada pelo embate entre o empirismo e o racionalismo, como vocês podem ver na imagem. Para o empirismo, a única fonte verdadeira de conhecimento humano é a experiência sensorial. Em sentido contrário, o racionalismo afirmara ser a razão a única origem verdadeira do saber humano. Então, existem duas teses diferentes, que é o empirismo e o racionalismo, que é como se fosse uma força dialética entre essas duas correntes. A síntese viria depois, como eu disse, com o criticismo kantiano, que tenta fazer essa junção entre o racionalismo, entre a razão e a experiência. O filósofo Hegel, ele trouxe uma nova roupagem à dialética. Na verdade, muitas das coisas que sabemos sobre a dialética provém da dialética de Hegel. De acordo com a filosofia hegeliana, o real é racional e o racional é real. Ou seja, tudo que existe é ideia ou espírito. Hegel, ele é totalmente idealista. Então, pensem em ideias, pensem em coisas abstratas, no sentido do pensamento de Hegel, nesse momento, tá? E o espírito, a seu ver, a razão absoluta, que a razão absoluta para Hegel é o espírito, está exteriorizada na história. A ideia absoluta é o princípio originário e a única realidade que se exterioriza de maneira imediata na natureza, de forma tríade. Ou seja, a ideia em si, a ideia fora de si e a ideia que retorna a si. Como se existisse um eterno movimento também. A ideia em si, que vem, que parte para a história
e depois volta para o indivíduo. Se você fosse pensar nesse movimento, é isso. A ideia em si, a ideia fora de si e a ideia que retorna a si, esse eterno movimento. A ideia em si é o demiurgo, é o criador da natureza e da história. Hegel inaugura uma nova concepção dialética. O pensador alemão criou um método dialético que concebeu uma forma idealista. Como eu falei para vocês, pensem no pensamento, pensem na ideia de Hegel como uma razão pura, uma razão absoluta, onde que a razão é o que constrói a história. O pensamento de Hegel, ele é muito complexo. Ele é muito complexo porque é difícil você pensar uma realidade totalmente fundada no idealismo. Então, a razão, ela governa o mundo. A razão, ela governa o mundo. Portanto, a história universal é um processo racional. Segundo ele, a história universal, toda a história, é um processo racional. E segundo ele, a razão, ela se exterioriza na história, como está falando aqui. A ideia, ela é o princípio da realidade. A realidade, ela começa, ela se origina na ideia. A realidade se origina na ideia. E a história também se origina na ideia. Esse pensamento ultra-racionalista, ultra-idealista vai mudar. E só vai mudar com Karl Marx. Porque Karl Marx, ele pega algumas ideias de Hegel e traz para o mundo real, como se ele trouxesse para o mundo real. Então, Hegel vai dizer que a história ela é um processo racional, ela é um processo ideal, e Karl Marx vai dizer que a história se dá na materialidade, ela é material. Isso é uma das diferenciações entre Hegel e Marx. Aqui nós temos a ideia em si como tese, a ideia fora de si como antítese, e a síntese seria uma ideia que retorna a si. É esse movimento, uma tese, uma antítese e a síntese. O processo da história para Hegel é um processo dialético. Sempre haverá teorias e em outro período vai ter uma teoria refutando a teoria anterior. Então a história ela é feita desse ciclo, essa oposição, essa dialética para ele. Mas lembrem, para Hegel é um processo racional. É uma coisa totalmente abstrata, que fundamenta a realidade. O abstrato fundamenta a realidade, que volta para esse abstrato. Então, temos aqui mais ou menos um mapa conceitual de Hegel. Ele é um filósofo que se recusava reconhecer os limites da razão. Ultra-racionalista, aqui, ultra-racionalista. Segundo ele, não é o homem que dá sentido ao mundo, é o homem que descobre o sentido do mundo através do processo racional. Segundo o processo de Hegel dialético, a tese é o conceito inicial, a antítese, destruição do conceito pelo próprio movimento das coisas, síntese, integração da ideia atual dos estágios anteriores. É conceito fundamentando a realidade e voltando para si. O pensador, como eu falei, ele é idealista. E ele fala sobre um saber absoluto. O espírito absoluto, para ele, é a racionalidade pura.
A racionalidade, que é o espírito, é o que anima o mundo, que faz a realidade, que transforma a realidade. Então, o real é racional e o racional é real. A realidade se manifesta enquanto processo e a verdade está na história e se revela na história, sendo que a história ela é fundamentada nesse espírito, nessa racionalidade pura. Já Karl Marx, ele pega tudo que era racionalista do Hegel e coloca na realidade, fundamenta na realidade. Que não tem essa questão de abstrato. Não podemos fundamentar a realidade no abstrato. A realidade ela é material. Marx buscou, na filosofia de Hegel, as bases fundamentais para elaborar uma concepção original de dialética. Como vimos, se para Hegel o que existe é a ideia, o espírito absoluto como fundamento último da realidade, para Marx a ideia não tem existência independente da realidade material. As ideias não têm existência autônoma, descoladas da matéria. Para Marx, as ideias estão encarnadas em uma dada realidade material. Tal, tanto do ponto de vista das relações sociais, por serem produzidas e elaboradas nessas relações, como do ponto de vista da própria constituição corpórea do ser humano, que para pensar necessita de um corpo, de um cérebro, como caso, sustentáculo e sede das suas ideias. A razão, para Hegel, fundamenta tudo. É como se a razão existisse de forma autônoma. Já para Hegel, não. Isso é um fundamento do materialismo histórico do Karl Marx, onde que a história ela é fundamentada entre esses conflitos que existem, os conflitos sociais que existem. E, de certa forma, a dialética ela está composta aí, nessa oposição entre as classes, essa luta de classes que fundamenta a história da humanidade. Então, a dialética para Karl Marx seria exatamente a luta de classe, a oposição. Então, ele pega tudo que é racional de Hegel e fundamenta na realidade. Bem, gente, espero que essas explicações ajudem vocês a fazerem as atividades. E só para confirmar, no finalzinho, o que Marx fala, o materialismo, ele explica que são as relações sociais de produções que determinam o modo de ser e de pensar de cada indivíduo. É o modo histórico, já que a sociedade e a política surgem da ação concreta dos seres humanos no tempo. Isso que o materialismo histórico fala. A oposição, a dialética surge dessas lutas de classe, fundamentada na história concreta de cada indivíduo. Ok? Então, vamos lá fazer nossas atividades. Espero que cada um de vocês saiam bem. Qualquer dúvida, me procurem.